Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre mais jogadores que o Santa Cruz tem interesse para a próxima temporada, inclusive encaminhando a contratação de um jogador ex-Bahia do Grupo City. Vou comentar aqui com vocês. Bora falar também primeiramente dessa informação aqui, né, em relação ao Léo Campos, jogador que tem interesse e pode sim ter um encaminhamento nessa semana. Atleta que estava por último aí no CRB, em matéria aqui ó, do portal central do Santa Cruz, e também informação que foi especulada aí também nas redes sociais. Jogador que foi titular nessa reta final da Série B pelo CRB, né? Tem feito inclusive algumas partidas muito bem, deu 2 assistências aqui no jogo contra o Goiás nesse mês de outubro, 20 partidas e mais 3 assistências, desempenho bem interessante do jogador que tem 33 anos de idade. Não é uma negociação fácil, como por exemplo foi no caso do Robinho, do Patrick, que estava também do Náutico. Por quê? Porque esse jogador já estava em fim de contrato, ou seja, foi muito mais fácil a contratação. No caso do Léo Campos não é bem assim, até porque ele com 33 anos de idade, né? E tem contrato, pelo que eu vi aqui no portal, SofaScore até o dia 30 de novembro de 2027, o que me surpreende, né? Um vínculo muito longo para um jogador que acabou de chegar. Não ficaria surpreso se esse vínculo fosse assinado recentemente, até porque nesse ano ele já jogou em 3 clubes, no Velo Clube no início do ano, depois pelo Joinville na Série D do Campeonato Brasileiro e agora pelo CRB, sendo titular e peça importante. Jogador experiente também que já passou por outros clubes, mas sem grande destaque, surgiu na base do Avaí e do Grêmio, mas no profissional mesmo jogou com destaque, né, em clubes menores mesmo, tipo Atlético Catarinense, Camboriú e tudo mais. Aí desde o ano passado foi bem no Cianorte e no Velo Clube, além de uma rápida passagem pelo Joinville, né? Então agora se consolidando aos 33 anos de idade, acho que pode ser sim uma boa alternativa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, se aprovaria nessa contratação ou não. Lateral bem ofensivo, tá inclusive aqui um mapa dele na Série B do Campeonato Brasileiro, média muito boa, né, de 7.11 até aqui, desde quando assumiu a titularidade não saiu mais, das 18 partidas na Série B, 12 na condição de titular e mais 3 assistências, né? Não é à toa que a nota média dele é de 7.11. Série B é a primeira vez que ele disputou, na Série D não temos os números de participação, né? Na Série A1 do Paulistão também, ele jogou foi pelo Velo Clube, caramba, eu nem lembrava do Velo Clube nesse ano no Paulistão. Ah, tá, verdade. Agora sim, pelo logo, né? Caramba, eu tava esquecendo do time por conta do nome, olha aí. Realmente, ele foi bem também no Paulistão, né? 12 partidas, 10 como titular e 2 assistências, mapa bem parecido, muita profundidade e muito bom nas cobranças de escanteio, né? Não é à toa também que ele contribui nessa bola parada. Tanto nesse ano, pelo lado direito e pelo lado esquerdo, é uma das características, né, do jogador. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Antes também, aproveite para deixar seu like, se inscrever aqui embaixo. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartoon Foot. Vamos chegar aqui em 70 mil inscritos. Quando chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do seu clube do coração. Então, estamos bem perto, falta 68 inscritos para chegarmos nessa marca. Conto com seu like e com a sua inscrição. Vou deixar essa outra informação aqui também, ó, que o Santa Cruz busca um novo empréstimo para o meio-campista Matheus Melo, né, que não deve fazer mais parte do clube para o ano que vem e que tem contrato até o final de 2026 e estava emprestado por último ao Maringá, onde não conseguiu jogar, né? O Santa Cruz que tá num rolo danado assim, porque ele já tinha chegado em 2024, depois fez uma boa campanha, renovou esse contrato muito longo, deixou o clube nesse meio do ano e tem um contrato longo demais, né, com o jogador. Eu acho que acabou dando bobeira aí nesse quesito. Obviamente deve encontrar um outro clube para ele jogar, mas na Série C pelo Maringá até surpreende, né? Realmente não conseguiu jogar. A última partida do Maringá foi em agosto, né? Foi eliminado aí da Série C e acabou então não tendo mais o que disputar. A única partida pelo Maringá foi contra o ABC, empate em 3-3, faltando 14 minutos para o fim. Ele até começa bem esse ano, né? Pensei até que teria uma passagem mais longa, com gols aí no Campeonato Pernambucano, inclusive saindo do banco contra o Central e contra o Jaguar, mas não foi o que aconteceu, né? A última partida dele mesmo foi em março, naquela final do estadual, e foi isso, dia 8 de março de 2025, não deve mais continuar para o ano que vem. Você acha que deveria ter um espaço maior para o Matheus Melo? Você acha que realmente o melhor é procurar, né, um novo clube? Pode deixar sua opinião aqui também no espaço para comentários. Eu deixei aqui também essa informação a respeito de um goleiro, porque já vinha sendo especulado, né, que iria atrás de um terceiro goleiro, que vai ser então o Gabriel Souza, de 21 anos de idade, estava por último aí no Bahia, revelado na base, né, e inclusive o próprio Grupo City havia emprestado ele para o Portimonense, que é um clube que pega alguns jogadores de empréstimo
do futebol do Grupo City, né? Não é uma parceria de fato, mas tem alguns jogadores sim emprestados ao Portimonense. Ele que inclusive fez 3 partidas como profissional pelo Bahia nesse ano, aquele início, né, de campeonato estadual. Então jogou aí 3 jogos como titular. Ele inclusive ficou 2 sem sofrer gols, né, com o time reserva, até que tá bom. Levou apenas 1 gol em 3 jogos e só tem 21 anos, dupla nacionalidade, né? Então isso aqui pode valer algo no futuro, dele não ocupar vaga de estrangeiro, né? Então isso aqui é algo que pode sim ser uma vantagem para ele. Vale lembrar também de que o Santa Cruz para o próximo ano, né, tem que resolver as questões no gol, porque tem o Roquene e tudo mais, beleza? O Felipe Alves não deve continuar por conta do alto custo, mas o Roquene já sendo especulado em vários clubes. Se vender ele, por exemplo, daqui 1 ano, 2, você nesse período prepara, né, o Gabriel Souza para ser um titular, até porque, igual eu falei, já tem experiência jogando fora, já tem experiência também no profissional, que for nas 3 primeiras partidas. Lembrando que apesar disso, no Portimonense ele não jogou no time de cima, apenas na base, foram no total 18 partidas, e no Bahia no Sub-20, sempre sendo titular, inclusive com algumas convocações para a seleção brasileira. Acho uma boa contratação, uma boa aposta, tá aqui ó, se apresentando o clube então em 2026, a tendência é que seja realmente um contrato de pelo menos 3 temporadas, até por conta de só ter 21 anos, né? E é igual eu sempre falo, um goleiro de 21 anos é um atacante de 15, 16, porque o goleiro vai jogar até o quê? 38, 37, se você for ver os goleiros, os principais goleiros do Brasileirão, né? Os titulares mesmo no gol, são geralmente com essa idade, tipo, não vai aposentar com 33, 34, igual seria um atleta de linha, né? Alguns também estão chegando cada vez mais longe, mas o Gabriel Souza, então, sendo mais uma dessa contratação, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bora falar aqui também sobre o Poveda, de 27 anos, é sim um dos alvos para a próxima temporada. Ainda não houve esse encaminhamento, até porque está nessa reta final pelo Vila Nova, que já não busca mais nada, né? Inclusive vem de 2 empates por 2-2, ficando aí no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que pode ser uma alternativa muito boa. Se eu fosse o Santa Cruz, eu tentaria o máximo possível, né, avançar com essa história. Lembrando, o Vila Nova chegou então a 45 pontos, já não tem mais chance de ser rebaixado. E o Operário então chegando a 43. Teve essa última partida, né, do Gabriel Poveda, sempre entrando no finalzinho. 8 gols e 5 assistências nessa atual temporada. Vai ser o ano que ele mais jogou, mas números bem piores do que o ano anterior, de mais jogos, que foi pelo Sampaio Corrêa em 2022. Ele fez 26 gols em 52 jogos. Nesse ano ele tem 51 partidas e só 8 gols, além de 5 assistências. Lembrando que pelo Sampaio Corrêa ele foi artilheiro da Série B com 19 gols, né, naquela ocasião. Já na Série B desse ano, só 5 gols e 3 assistências. Outro ponto que eu acho positivo é que ele tem só 27 anos. Eu acho que pode acabar sendo uma alternativa boa, porque você tem uma chance, né, de revenda no médio prazo. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. E para terminar aqui com vocês, tem a respeito do Alex Juan, jogador também que tem sido especulado para essa próxima temporada. Deixa eu só abrir aqui os números dele, né, pelo Brusque. Jogador de 32 anos, joga aí como um lateral esquerdo, mais um nome que vinha sendo especulado também nessa posição. Pelo Brusque nesse ano ele teve 30 jogos, 1 gol e 2 assistências, ajudou também o time a conquistar o acesso da Série C para a Série B, né, junto com o Náutico e outros clubes. Enfim, pelo Santa Cruz agora, a tendência é que ele faça, quem sabe, uma campanha parecida do Brusque, né, que ele saiu da Série C, foi para a Série B e nunca deixou o Brusque até então nessa reconstrução da equipe desde 2021. Vale destacar também de que ele já jogou em outros clubes, como por exemplo Joinville e Cuiabá, mas o Cuiabá e Mirassol lá em 2018, 2019, sem ser esses 2 clubes de hoje, e o Remo também, clube no qual ele é revelado nas categorias de base. É um lateral que se destaca nessa questão de sendo bem ofensivo, então por exemplo o Léo Campos e ele têm características similares, então o Alex Juan chegando, acho difícil de imaginar o Léo Campos chegando também, quem sabe para depois do estadual. Tá aqui o mapa dele nessa Série C, 1 gol e 1 assistência, menos profundidade, mas ainda assim é um lateral que ataca bastante. A outra Série C em 2023, que ajudou o Brusque a subir, Série B em 2024, mesmo com esse sobe e desce, né, do Brusque, ele sempre jogou como titular e foi uma peça muito importante desde quando chegou em 2021. Vale lembrar também que em alguns momentos ele até jogou como um ponta direita, meia direita, né? Então é um canhoto aí que tem essa versatilidade, mas a função dele mesmo vai ser para ser um lateral esquerdo. Acho uma boa contratação. Você pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Vai estar aparecendo para vocês outras sugestões de vídeos que eu já trouxe aqui na tela final e nos vemos numa próxima. Valeu!